Bom dia, gente. Nossa, como vocês são animados cedo, né? Assustei aqui. De manhã mal dou bom dia em casa. Fico pensando quantas bom dias a gente tem que dar de manhã. A gente tem que ser simpático e às vezes é uma obrigação para alguns, né? Para nós pastores é mais que uma obrigação, é um dever ser simpático. Mas às vezes é difícil. Acordar cedo, dar bom dia, animado. Eu tenho uma filhinha de duas, né? Uma de 11 anos, a Laura, e uma de 5, a Lavínia. A Lavínia, ela é uma figura. Eu falo para ela, bom dia, meu amor. Ela, oxe, sei lá quem que puxou isso, né? Deve ser para mim, só pode. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, completando um ano de igreja organizada. Que alegria, né? Nós estamos há 2 anos ali na Rua Curuí. E para mim é um imenso desafio. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Campinas e fui pastor em Campinas por um pouco mais de 10 anos. Vim para São Paulo para ser auxiliar do pastor Amauri lá na Igreja da Penha e de repente pintou esse desafio. Temos um projeto de plantar uma igreja aqui na região da Anália e gostaríamos que você escrevesse o projeto e fosse para lá. E para a gente foi um enorme desafio isso, e tem sido. Nós estamos lá há 2 anos como igreja em plantação. E agora em agosto também a gente comemora esse aniversário de gestação, né? Não de nascimento ainda, né? E nós vamos lançar agora em agosto lá o projeto para daqui um ano organizar a igreja, como vocês estão fazendo um ano agora de organizada. A gente vai fazer ainda daqui um ano a nossa organização. E vai ser uma bênção. Estou muito feliz pelo convite e com certeza, conta com a gente. Nós precisamos de igrejas saudáveis, bíblicas, e eu oro a Deus por isso. Zona Leste é um continente, não é verdade? Cada vez que eu vou para o lado de lá, eu vou me encontrando, mas Senhor, não acaba mais? Onde que é o barranco que acaba? Não tem fim a Zona Leste. Eu fico muito feliz. Eu estou numa série de pregações lá, e eu decidi trazer um pedacinho para vocês aqui dessa série de pregação, sem saber do contexto. Eu acho que eu tenho a impressão que Deus já sabia, mas é só uma impressão, que Deus já sabia o que estava acontecendo aqui. Ah, quero falar para vocês sobre quem é Jesus. E é óbvio, né? Pastor tem que falar essas coisas, mas crente também, viu? Então segura na cadeira que você tem que aprender a falar quem é Jesus para as pessoas. A gente vive hoje numa cultura onde as pessoas são engrandecidas. Você já parou a pensar? Eu amei o cântico final, né? Só para aqueles que entenderam da música, né? Que o cara deu uma introdução de uma outra música e ele entrou na outra música e eles fizeram aquele negócio encaixar perfeitamente. Como que você fez isso, moça? Que coisa doida! Ah, ficou muito bom, viu? Obrigado pela música, obrigado pelo louvor. A gente vive hoje numa cultura muito intensa nessa ideia de ser influencers, né? Hoje, uma pessoa botar a câmera na frente da cara dela, ela já vai colocar lá no currículo dela, sou influencer. Mas não é só por causa da internet isso, mas é um sentimento que cresce no coração. A gente entra, às vezes, em ambientes e sai, e muitas pessoas não gostam nem de ser notadas, mas é muito comum a gente perceber que aflora no coração de muita gente o desejo de ser notado. E isso é uma coisa que eu tenho percebido diversas vezes, que a gente tem passado por uma mudança de geração. Essa mudança de geração, ela tem provocado isso. Todo mundo tem que ser visto. E isso virou um problema, porque se todo mundo tem que ser visto, né, como vai fazer com os outros que não querem ser vistos, não querem ser notados? Na verdade, ficou bem fácil para eles agora. Mas, no fundo, há um desejo no coração humano que move essas coisas. E aí eu comecei a perceber, através desse texto bíblico, uma coisa que Jesus faz que tem a ver com a gente. Essa aqui é uma das dicas que o Evangelho de João dá para a gente sobre quem é Jesus. Nessa perspectiva do Evangelho de João, que a gente vai ler, ela tem essa ideia de quando Jesus ele aparece, ele surpreende, porque nem sempre Jesus é aquilo que você está construindo como imagem. Porque nós fazemos imagem de algumas pessoas. Essa pessoa aparece na internet, né? Tá lá assim e fala assim, não gostei muito, mas não falou nem 2 minutos. Mulher tem o dom disso, já viu? Né? Ela olha no sapato e na bolsa e já define quem é. Aqui não, é só lá na análise, percebi que vocês nem ligaram para isso. Mas o mais importante e interessante de tudo isso é que quando a gente define uma pessoa, nós precisamos entender primeiro quem nós somos para poder definir o outro. E essa aqui é a percepção que Jesus faz e o Evangelho de João está trazendo.
Quando o João começou a escrever sobre isso, ele faz uma série de narrativas falando quem é Jesus. Ele fala assim, eu sou, e alguma coisa que ele vai colocar. E nessas do eu sou, que João coloca na boca de Jesus, de fato são frases que Jesus soltou, momentos que eles estiveram juntos, e João registrou de uma maneira muito didática para a gente poder entender quem é Jesus. Eu comecei a perceber que, por alguma razão, ele estava tentando responder uma pergunta. E é essa a pesquisa que a gente começa a fazer, fala assim, o que esse cara está tentando escrever para mim? E aí eu fui a fundo tentar entender um pouco mais. O que ele está tentando fazer é, a igreja do primeiro século está sofrendo com grandes perseguições, gente morrendo queimada, gente sendo presa e tantas coisas sendo dispersas por todo lado. João está falando assim, mas o que está acontecendo? Essas pessoas estão perguntando isso. E mais do que isso, por que elas continuam fazendo o que elas estão fazendo? Por quem elas estão fazendo? Opa, aí João fala assim, eu vou escrever por quem elas estão fazendo, né? Por causa de Jesus. E aí ele escreve o evangelho. E nessa de escrever o evangelho, o evangelista, o João, ele começa a mostrar algumas coisas que eu acho assim extremamente importante para mim e para você, quando a gente não percebe na nossa vida algumas coisas que fogem à nossa percepção. Para eu perceber o outro, eu preciso me olhar. E Jesus faz exatamente isso. Para que cada um me perceba, eu preciso fazer com que ele veja quem ele é. E aí, nessa dele ver quem ele é, uma das coisas mais importantes acontece no Evangelho. Ele se revela. Ele se revela da seguinte forma: ele fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho. Só para aqueles que sabem agora. Eu sou o caminho. Eu vi que vocês sabiam. Aí, quando João começa a colocar essa ideia na boca de Jesus, ele começa também a trazer à tona algumas percepções. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente chega no texto. Sabe por quê? Porque cada vez que eu estou plantando uma igreja, evangelizando e falando com pessoas, eu percebo que o nosso coração é a fábrica que define quem o outro é. O problema é que Jesus falou como a gente deve ser. E o que nós devemos ser tem que definir o que o outro é. Essa é a preocupação. Eu não posso olhar para o outro sem antes olhar para mim e perceber que eu sou amado. E Jesus falou assim que toda vez que eu olhar para alguém eu preciso amar também. Eu sou enviado, eu preciso também enviar esse outro também. Então, é uma percepção que a gente perdeu ao longo do tempo. E é comum, a gente entra em ambientes onde as pessoas são importantes, a gente então até abre um espacinho para ela passar mais. E esses ambientes vão moldando a gente, porque a gente começa a desejar ser o que o outro é e esquecer aquilo que Jesus falou que a gente é. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João. Deixa eu ligar minhas coisas todas aqui. Opa. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 1. Posso ler com vocês? Eu costumo ler na NVT, você pode ler na sua versão mesmo, tá bom? Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou em Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, se eu não lavar os pés, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os meus pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia.
Foi isso que se referiu quando disse: nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que seu Senhor e Mestre, eu, sendo seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que envia. Agora vocês sabem essas coisas. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Até aí. Uma das coisas importantes é a gente descobrir o segredo da felicidade. E quando a gente lê esse texto, Jesus dá dicas do segredo da felicidade. O segredo da felicidade é lavar a pé chulesento dos outros. Não é uma benção? Mais do que isso, o segredo da felicidade é a gente olhar aqui para o que Jesus está falando. O que está acontecendo? Eu não sei se você se situou, mas antes da festa da Páscoa, estava aqui Jesus colocando uma frase decisiva para a gente, João colocando uma frase decisiva na boca de Jesus, para entender um pouco esse contexto e o que vai acontecer. Essa frase mostra para a gente algumas coisas. Ele não está sendo pego de surpresa. A frase está sendo colocada aqui justamente para a gente poder entender qual é o contexto que o próprio João está montando para as pessoas do primeiro século. Essas que são os primeiros leitores da Bíblia. João está montando ali todo o cenário para dizer para eles assim: então, antes daquilo acontecer, antes dele morrer, antes de chegar à cruz, um pouco antes dele ser traído, um pouco antes, né, de Pedro negá-lo, um pouco antes dele ser pego, aqui naquele momento, Jesus já sabia de tudo isso e ele faz algo surpreendente. Ele fala assim: tendo amado os seus, e esses que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse até o fim, a gente pode entender então que não é até aquele momento, é até todo o resto do momento que se estende para a eternidade. Mais do que isso, é olhar para eles e falar assim: eu quero dar uma lição de amor para vocês. E é nesse contexto que Jesus começa a pegar a toalha. Para mim, a parte mais importante de entender tudo isso é porque eu preciso me enxergar para enxergar o outro. Hoje vocês estão comemorando aqui 1 ano e é o dia do voluntário, faz muito sentido a gente olhar para tudo isso e perceber o que Jesus está falando. O que Jesus está fazendo é pegando a toalha e indo em direção aos seus discípulos. O contexto disso, para a gente não está muito explícito, mas é que essa é a função daquele escravo mais simples, mais humilde. Esses escravos, que são os mais simples, aqueles que o rei ou aquele dono, senhor, né, desse escravo não o coloca para fazer funções mais específicas, é porque aquele que acabou de chegar na casa, aquele que não tem muita intimidade, aquele que ninguém gosta muito, aquele um pouco desastrado, faça uma função que não é tão importante aqui na casa. Mais do que isso, uma função que é um pouco nojenta até. Pensa nos pés empoeirados da Palestina antiga. Era esse o contexto. Tira sandálias e limpa os pés. Esse era um costume no qual, quando Jesus chegou ali, nada disso tinha acontecido. E toda casa que o recebia tinha que fazer isso. Vocês se lembram daquela mulher que chora aos pés de Jesus, lavando os pés dele, enxuga os seus próprios cabelos, derrama perfume, e ele fala sobre isso. Eu cheguei aqui na sua casa e não tinha ninguém para fazer isso comigo. Era uma demonstração clara de hospitalidade, de amor e de serviço. O que Jesus faz é pegar a toalha para começar a dar uma grande lição. E a lição não tem a ver com essa ideia de que, todo mundo está com o pé sujo, eu vou ser o bonzinho e fazer isso. O que Jesus está fazendo e falando para mim, para você, para as pessoas do primeiro século, para toda a sua igreja é: todo aquele que me conhece faz o que eu faço. Todo aquele que me ama repete as minhas funções. É sobre isso que João está escrevendo. João está escrevendo que lá no primeiro século, então, enquanto eles estão correndo, ele está respondendo quem é esse Jesus que faz essas pessoas morrerem por ele. Ele está respondendo assim: esse Jesus é aquele que lava os pés dos seus discípulos. Esse Jesus é aquele que se importa com a hospitalidade. Esse Jesus é aquele que se importa com a maneira como as pessoas serão recebidas. Esse Jesus é, além de tão cordial, tão bondoso,
tão amoroso é esse que começa a mostrar para os seus discípulos uma coisa muito importante, que eles precisam ser amados, serem cuidados. E de fato o que Jesus vai fazer é a expressão de cuidado por aqueles que estão perto dele, aqueles que amam bastante, aqueles que irão trair e aqueles que não querem saber de nada, de ninguém colocando a mão nele de lavar os pés. Mas é aqui que mora o problema. Quando João escreve isso, João começa a revelar a nossa personalidade com isso. Algumas pessoas entendem ou acham que Jesus não sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ainda assim, ele vai e lava os pés desses discípulos. Aquilo que é importante a gente entender no texto é que Jesus, ele assume o lugar que ninguém queria assumir naquela noite. Ninguém falou assim: oxe, não tem ninguém aqui para lavar pé, então eu vou ser essa pessoa. Todo mundo queria ali sentar ao lado de Jesus. A briga é: será que eu posso sentar à direita, à esquerda? Será que a gente pode ficar um pouco mais perto? E no seu reino, como que é? A percepção equivocada dos discípulos faziam eles não aprenderem de nada. O que eles olhavam, viam Jesus, era um Jesus que poderia mandar fogo dos céus. A qualquer momento chamar uma legião de anjos para acabar com o domínio de Roma e sentar no trono de Davi e reinar em Israel. Mas eles não perceberam que o próprio Deus estava descendo à terra para fazer, de fato, o coração deles se arrependerem e ter comunhão com Ele. O que eles não percebiam, de fato, é que o que Jesus estava fazendo não tinha a ver com lavar os pés, mas era mostrar a posição do servo mais humilde, assim como Isaías disse que ele era este servo. Era mais um cumprimento da sua promessa. Eu sou o servo humilde que Isaías disse. Eu sou o servo sofredor que Isaías escreveu. Eu sou esse que me importo com você nos mínimos detalhes. Mais importante para a pessoa do primeiro século que está sofrendo, era o próprio João escrever um recado sobre esse. Ei, Jesus está disposto a lavar os seus pés também. Não só porque eles estão sujos, porque ele se preocupa com você nos mínimos detalhes. Você sabia disso? Você corre de um lado para o outro desesperado, achando que Jesus não está ouvindo sua oração. Jesus percebe até quando os seus pés estão sujos. Você percebeu isso? João está falando que você corre de um lado para o outro desesperado para tentar salvar a sua vida, enxergando pessoas importantes, tentando se aliar com pessoas importantes, enquanto Jesus está olhando dentro de você e percebendo aonde de fato está sujo e querendo ter comunhão com você. E falando e dando um recado muito claro: eu vou fazer algo que ninguém pode fazer. É sobre isso que João está escrevendo. E quando João começa a escrever isso, ele mostra Jesus nessa ação. Ele fala assim de Jesus se levantando, pegando a toalha, colocando na sua cintura, porque ele ia se ajoelhar diante dessas pessoas. Ele ia colocar as mãos nos pés delas. Ele pega a água e coloca ali e vai em direção a cada uma delas. Jesus sabia que seus discípulos estavam sujos. Jesus sabia ali que tinha gente que ia traí-lo em seguida, depois desse momento. Jesus sabia e mesmo assim, ele continuou lavando os pés para mostrar para mim e para você que o amor que a gente tem que ter deve se estender para todos eles. Eu costumo ensinar lá na igreja uma coisa muito importante. Jesus, ele não só perdoa pecadores, porque a lógica disso ela é muito comum e muito simples de entender. Nós somos todos pecadores. E quando o pecado entrou na nossa vida, lá atrás, ele não causou uma sujeirinha no coração que o sabãozinho lava, como muitas crianças aprenderam na igreja, e talvez você tenha aprendido isso. O pecado, ele contaminou a percepção que a gente tem. Nós não conseguimos olhar no espelho e perceber quem nós somos. Alguns decidem agora não ser mais aquilo que Deus criou para ser. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem, o homem quer ser um bicho, e assim vai. E não só isso, deturpa tanto a nossa percepção do outro, que a gente agora precisa de lei para o pai não matar o filho. É uma relação que Deus fez, tão bonita, tão forte, mas precisa da justiça intervir, porque senão a mãe e o pai matam o filho. É uma falta de percepção de quem nós somos, porque ela devastou o nosso coração. Com tudo isso, o que Jesus está tentando trazer nesse texto aqui agora é essa nova percepção de quem Ele é nas nossas vidas. E quando a gente esquece disso por conta do pecado, a gente simplesmente se denota como pecadores. Eu não sei se você percebeu, mas às vezes a gente tem comumente pedido perdão pelos nossos pecados. Eu não sei se você já percebeu isso. Biblicamente,
Jesus, ele vem sem pecados e morre. Mas se ele fosse morrer simplesmente pelos nossos pecados, ele não morreria daquela forma que ele morreu. Eu não sei se você percebe, nos relatos antigos, e alguns filmes até mostram, nas entradas das cidades, tinham lá cruz na entrada da cidade. Pessoas presas na cruz. E quem morria de morte de cruz eram traidores. Eram aquelas que entraram para roubar a cidade, aquelas que traíram o governo da cidade, o rei da cidade. E esses morriam de cruz e eram colocados na porta da cidade. Os traidores tinham um recado muito claro: se você está entrando aqui para trair esse governo, para roubar esse lugar, ou seja, trair essas pessoas, enganar essas pessoas, o seu fim é esse aqui. Mas o mais interessante é que Jesus, ele não traiu, não roubou ninguém lá, e ele morre de morte de cruz. Eu não sei se você se lembra, quando ele se denominou Filho de Deus, o que tentaram fazer? Morte por apedrejamento. Era o que deveria ser feito. Mas Jesus falou assim: não é chegada a minha hora. E ele vai e caminha em direção à cruz. E ele não morre agora por ter se declarado o Filho de Deus. Ele morre como um traidor. E começa a me fazer muito sentido isso. Porque às vezes a gente pede perdão pelos nossos pecados. A palavra pecado, no seu original, significa errar o alvo, hamartia. Essa palavra, ela diz assim que você está tentando acertar e você erra. Percebeu? Você está tentando acertar e você erra. Isso é o pecado. Você tentar acertar e você errar. É você mirar para cá e acertar aqui. Estou tentando ali, mas está caindo do lado. Isso é o pecado. Mas e quando você vira para lá propositalmente? Isso é pecado? Isso é hamartia? A gente pode chamar isso de traição. É aqui que João começa a resolver esse problema. Aqui que o João começa a falar como Jesus trata esses aqui que ele encontrou. Alguns ali, como Pedro, estão tentando de verdade acertar. E Jesus vai ali e lava os pés de Pedro, com muita dificuldade. Mas tem outros ali que não estão tentando acertar, eles não são pecadores, eles são traidores. Sabe o recado claro que eu tenho? É que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele continuou resgatando traidores. É por isso que a cruz era importante. A cruz era o lugar onde os traidores deveriam estar. Eu, você e tantos outros. Mas Jesus assume esse lugar, não só de perdão dos pecados, mas de perdoar os pecados dos traidores. É uma demonstração que ele foi mais fundo fazer isso. Ele não só perdoou aquele que tentou acertar, ele perdoou também aquele que não tentou acertar. Essa é a beleza do Evangelho. E parece que aqui começa a ficar claro aqui. A primeira coisa que a gente começa a ver é uma crise de como assim Jesus começa a pegar a toalha para servir? Como assim Jesus começa a pegar e se levantar para fazer alguma coisa? Como assim? E o primeiro a ter uma crise com essa é Pedro. Pedro começa a falar assim: hã? Você está lavando pés? Não, não, Jesus. Não, eu não quero um Jesus que lava pé, não. Eu quero um Jesus forte. Eu quero um Jesus que vença batalhas. Eu quero um Jesus que consiga resolver os meus problemas todos. Eu quero um Jesus que entre na minha vida e faça ela toda nova. Eu não quero um Jesus que lava pé, não. A frase de Pedro revela muito sobre nós. Muitos de nós somos assim. A gente quer um Jesus que resolva os nossos conflitos, entre nas nossas vidas, muda o nosso casamento, resolva os problemas que a gente tem com os nossos filhos, manda embora aqueles que a gente não gosta, mas não um Jesus que lava os pés. A gente quer um Jesus, muitas vezes, do jeito que cabe na nossa caixa. A gente quer um Jesus, muitas vezes, que entenda exatamente as nossas crises e seja melhor do que o nosso psicólogo. Capaz de falar com a gente, falar assim: ai, acabei com aquela dúvida que tinha dentro de mim. Jesus não cabe dentro disso. E quando você não percebe Jesus, você não se enquadra naquilo que Jesus está chamando você para ser e fazer. Quando Pedro começa a falar ali aquela crise com Jesus: não, você não vai lavar meu pé, não. Parece que até uma crise de impulsividade. Fala assim: não, Jesus,
Ele não falou em nenhum momento, eu tenho que lavar os seus, eu tenho que lavar de todo mundo. Não foi isso. Ele só não queria que o Filho de Deus, aquele que acreditava que era Senhor, colocasse as mãos de uma forma como um servo simples e humilde. Porque a maneira como ele estava vendo Jesus era a maneira como ele queria ser visto também. Ele queria ser visto como alguém grande, forte, poderoso. E alguns momentos depois ele percebeu que ele não era, por isso que ele foge daquela identidade, que ele nega Jesus por conta disso. E é exatamente o que acontece com a gente. Quando você cria um Jesus, a sua personalidade, você começa a fugir das coisas que ele mandou você fazer também. Eu? Servir na igreja de manhã, de noite e de tarde também? O pastor está ficando louco. Eu? Todos os dias? No grupo de oração da igreja? Seu pastor está ficando louco. Esse é só o óbvio, né? Mas vamos por não óbvio. Eu? Levantar de manhã e ser crente o dia todo? O pastor está ficando louco. Eu? Olhar para dentro da minha vida e ter que resolver um conflito que não é meu, que foi meu marido que arrumou para mim? Eu? Ter que perdoar aquela pessoa para quem eu não fiz nada? Quer servir, irmão? Pegue a toalha. Quer ser uma bênção, como Jesus foi? Pegue a toalha. Quer entender o que é reino de Deus? Pegue a toalha. Quer entender exatamente o que é amar como Jesus amou? Pegue a toalha. Quer entender exatamente como é ser cristão, discípulo de Jesus? Pegue a toalha. Não é para aqueles que querem ser vistos, é para aqueles que querem servir como Jesus. Pegue a toalha. Aqueles que querem ser vistos, eles fogem disso. Mas aqueles que querem ser como Jesus precisam pegar a toalha. Precisam entender que exatamente ser como Jesus é amar as pessoas do jeito que elas são, não do jeito que você quer que ela seja. É fazer por ela aquilo que Jesus faria, não o que você faria. É fazer por ela algo que ela encontre de fato o amor de Cristo derramado sobre a vida dela, não o seu miserável amor egoísta, mas é o de Cristo. Quer ser assim? Pegue a toalha. Esse é o recado que Jesus disse para Pedro nesse momento. Pedro, você não está entendendo nada, Pedro. O que você está tentando fazer é algo completamente diferente do que eu estou fazendo, Pedro. O que você está tentando fazer, Pedro, é fugir de mim. Pedro, quem está tomado banho não precisa se lavar completamente. Do que será que Jesus está falando? Jesus certamente não está falando de chuveiro quente. Jesus está falando exatamente assim: Pedro, eu vim fazer o que ninguém consegue fazer, me deixe fazer. Pedro, eu vim para ser o servo mais humilde e servir aqueles que não conseguem chegar a ninguém. Pedro, eu não vim para ser notado. Pedro, eu vim para servir aqueles que o Pai me enviou para servir. Pedro, eu não vim aqui simplesmente para discutir com você aquilo que você quer ou não quer que eu faça. Eu vim executar um trabalho. E o que eu tenho que fazer, Pedro? É um trabalho que ninguém quer fazer em você. Percebeu? Parece que tem a ver comigo, com você. Porque ninguém queria morrer no nosso lugar. Porque ninguém queria olhar para a gente e falar assim: nós vamos então perdoar os seus pecados, ou eu vou perdoar os seus. Ninguém quer fazer isso por nós. Parece que ninguém quer se colocar numa situação difícil por nossa causa. Ninguém quer, principalmente, subir numa cruz por causa da gente. Jesus está falando assim: Pedro, quem está limpo, quem não está, precisa de mim ainda. E eu te digo mais: ainda que eu limpe alguns aqui, tem um que não está limpo. É o próprio Jesus ensinando a gente mais uma lição. Parece que às vezes a gente quer fugir, a gente rejeita a graça de Deus como se fosse possível fazer isso. A gente não considera, então, digno demais disso. Tem pessoas que têm crises com a própria salvação. Tem pessoas que têm crises com o amor de Deus. Como pode Deus me amar tanto sendo eu assim? É verdade. Mas não é só isso.
Como pode Deus amar tanto alguém como eu, que não consigo ser como ele? As crises que João revela aqui para a gente são exatamente essas. A gente, às vezes, se acha limpo demais. Jesus não precisa mexer no meu casamento, porque está tudo em ordem lá. É? Jesus, a minha família é uma bênção. É? Mesmo? Jesus, a minha igreja é uma bênção, nem precisa de mim. É? Mesmo? Jesus, as coisas em volta de mim são todas muito boas. Eu só tenho a agradecer. Sabe, aquelas pessoas que ficam postando postzinho, só agradecer. Essas aí, meu amigo, tá com o pé preto, de sujeira incrustada lá. Que Jesus precisa ajoelhar do seu lado e lavar os seus pés, e você tem que ser humilde o suficiente e falar assim: estão mesmos. Jesus precisa fazer algo em você que ninguém quer fazer. Jesus precisa fazer algo em você que ninguém vai ser capaz de mexer lá, naquela ferida lá e resolver. Jesus precisa perdoar coisas e Ele já perdoou, mas você não enxerga que está perdoado e fica remoendo a vida inteira aquilo lá. Você precisa soltar o perdão que está dentro de você, liberar isso do seu coração, para que você viva de fato, e ninguém consegue fazer isso. E quando falam para você, o que você diz? Eu já estou limpo. Eu não preciso que ninguém lave os meus pés. Se Jesus não tocar nos seus pés, você não consegue perdoar aquela pessoa que te feriu para sempre. É sobre isso que João está escrevendo. Jesus que transforma a toalha agora no modelo de reino. Depois de lavar os pés, Jesus volta à pergunta. E essa pergunta é para olhar para cada um deles. Vocês estão entendendo isso? A conversa que ele tem com Pedro, ela é reveladora. Em diversos sentidos. O primeiro que está revelando é sobre o próprio coração de Pedro. Parece que Pedro não queria que Jesus colocasse as mãos nos pés dele, porque aquilo ia fazer Jesus alguém menos digno do que Pedro. Parece que o que Jesus está fazendo, na percepção de Pedro, era engrandecendo demais e se diminuindo demais. Mas existe uma maneira da gente enxergar, então, diferente disso? Se aquele, então, que deixou o seu trono de glória, não se importando ser o próprio Deus, deixou o seu trono de glória e veio até nós, tem posição pior do que essa? Algumas pessoas tendem a achar que o pior momento de Jesus foi a cruz, foi a crucificação. Mas estão errados. É porque você nunca leu detalhadamente o nascimento de Jesus. Pode então o dono do universo, aquele que criou os céus e terra, se tornar um bebezinho dependente das mãos humanas, dependendo do calor do capim daquele lugar, do fogo daquele lugar? Existe humilhação maior do que essa? Percebeu o que Jesus está fazendo com Pedro? Ele está fazendo comigo e com você também. Não tem nada que Jesus não consiga fazer em nós. Não tem nenhum lugar que Jesus não consiga tocar. Ei, escuta uma coisa aqui. Não tem nenhum milagre que Jesus não consiga fazer. Até aquilo que você acha mais improvável, Jesus pode mudar. Até aquilo que você acha mais impossível, Jesus pode fazer. Até aquilo que você acha que nem deveria mexer nisso, Jesus quer mexer. É sobre essas coisas que a gente olha no Evangelho. E quando Jesus termina falando exatamente isso para eles, vocês entenderam? É como se Jesus estivesse falando para eles assim: olha, vocês precisam entender mais alguma coisa. Vocês entendem o que eu fiz? Havia um gesto ali na frente deles, havia uma maneira deles chegar. Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Tira o sapato aí. Tira o sapato. Tire o sapato. Está disposto? Está disposto a entender que não é sobre pés? É sobre quebrar orgulhos? E fazer você agora entender que se Jesus não tocar na sua ferida mais cruel, você não estará limpo? Está percebendo que se você não achar que Jesus tem que entrar em
toda a sua vida até nos seus pés, você não tem parte com Ele? Está percebendo que se você não estiver disposto a se despir completamente, Jesus não tem parte com você? Está percebendo que Ele falou que Ele faria isso e você tem que fazer isso com o outro também? Está disposto a colocar as mãos nos pés de alguém? Está disposto a fazer com que cada pessoa perceba Jesus no seu grau mais profundo, para que cada vez mais a glória do Pai seja vista através de você? É sobre isso que João está escrevendo. É sobre assim, eu sou o Senhor da história. Não tem nada que passa despercebido. Até mesmo um pé sujo. Eu me coloquei como servo mais humilde. A minha igreja tem que estar disposta a tirar a sandália dos pés e a lavar os pés uns dos outros também. Isso é o Evangelho. O Evangelho é olhar para Jesus e ser de fato agraciado, abençoado por Ele. É entender que o que a gente está fazendo vai além da percepção da nossa vida. O que você pensa sobre a vida não é mais importante. É o Evangelho que é mais importante. O que você pensa sobre o outro não é mais importante. É o que Jesus pensa sobre o outro que é o mais importante. O que você sente pelo outro e com o outro não é mais importante. O que Jesus sente e pensa pelo outro é o mais importante. Eu, sendo o Senhor e Mestre, fiz isso, vocês precisam fazer também. Lave os pés uns dos outros. Sirvam de maneira mais profunda, faça aquilo que ninguém quer fazer. E aí sim, os meus pequeninos serão salvos e serão libertos, serão abençoados. Pobres, ricos, estrangeiros, os de casa, os órfãos, as viúvas, todos esses pequeninos precisam de uma igreja que sabe lavar os pés das pessoas. Eu oro para que o Senhor faça de nós essa igreja. Em nome de Jesus. Feche seus olhos um instante. Ah, como eu oro por isso, Senhor. Ah, como eu oro para a tua igreja entender isso. Como eu oro para a gente entender isso, que a gente precisa aprender a cuidar das pessoas nas suas necessidades mais extremas. Ah, como eu oro para que as nossas igrejas aprendam a lavar os pés. Ah, como eu oro para que cada crente aqui hoje, nesta igreja, saia daqui disposto a lavar os pés, a servir de maneira mais profunda aqueles que o Senhor tem colocado na nossa frente para a gente servir. Ah, Senhor, como eu oro para que as nossas igrejas entendam isso. E pare de explorar as pessoas e passem a lavar os pés das pessoas. Como eu oro, Deus, para que a igreja urbana alcance as pessoas nesse nível, ao ponto de lavar os pés delas. Ah, Senhor, como eu oro essa manhã, com coração intenso, desejoso, de perceber o que o Senhor está fazendo para que a gente possa fazer também. Ah, Jesus, como eu oro, para que a gente não seja de fato tão arrogante, a ponto de não tirar os nossos sapatos, mas que a gente seja servido sim pelo Senhor, assim como aconteceu lá, e esse efeito do teu servir vem até nós, ainda hoje, constrangendo os nossos corações e mudando quem nós somos, passando agora daqueles antes abandonados para agora libertos e levantados pelo Senhor para a gente também servir, para a gente poder então alcançar aqueles que não são alcançados, para a gente lavar os pés daqueles que se acham limpos demais, e para aqueles que a gente achou que não alcançaria, que o Senhor envie até nós,
para que eles sejam alcançados. Eu oro, Deus, para que essa igreja cresça de maneira estruturada, de maneira fortificada e na palavra do Senhor, para que crentes fortes estejam aqui dentro, prontos a tirarem os seus sapatos, mas também a colocar bacia e toalha nas mãos. Pai, em nome de Jesus, mova o nosso coração para que nunca mais a gente seja tão arrogante ao ponto de achar que nós já estamos todos limpos. Nós precisamos do cuidado do Senhor, nós precisamos do toque do Senhor, nós precisamos que o Senhor faça o que ninguém é capaz de fazer em nós. E nós somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Nós somos gratos porque o Senhor nos amou. Foi o Senhor que deixou o seu trono de glória, pegou a bacia e a toalha na mão para me encontrar. É o Senhor que é capaz de perceber que eu ainda não estou limpo. É o Senhor que é capaz de perceber que o meu coração precisa de mudanças. É o Senhor que é capaz de perceber e fazer o meu coração se quebrantar diante de tanto amor que só o Senhor tem para derramar em nós. Obrigado por essa manhã tão especial, que o Senhor mais uma vez se derrama sobre nós, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.